Boa noite a todos. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos nós nas preliminares do estudo de hoje. Como é de praxe, nós sempre lemos uma página preparadora, harmonizadora, que hoje é a lição 136 do livro Caminho, Verdade de Vida, ditado por Emmanuel através de Chico Xavier. Coisas terrestres e coisas celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, João 3,12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos os modos terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidasse compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Senhor, fazei-nos o instrumento de vossa paz. Onde houver ódios, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. E assim, implorando aos céus a presença de Deus, de Jesus e de Maria, através de Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, possamos dar por iniciado os nossos estudos de hoje. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, o nosso estudo de hoje teve uma origem interessante, porque, como o tema era livre, nós ficamos um bom período na dúvida quanto ao tema a ser tratado. Até que um amigo nosso, torcedor do Fluminense, me disse assim: Alcides, tem visto o jogo do Fluminense? E eu disse a ele: não, meu amigo, parei de ver jogo do Fluminense porque é um sofrimento inútil, é um sofrimento que não traz maturidade. Quando eu acabei de falar isso, eu disse: peraí, eu pensei comigo mesmo, isso dá uma palestra, sofrimentos que não trazem maturidade. Porém, melhorando o tema, o título é Sofrimentos Regeneradores. Mas também podia ser sofrimentos pacificadores, sofrimentos libertadores, sofrimentos curadores. Joana de Ângeles, temos que recorrer sempre a ela,
no seu belíssimo livro O Homem Integral, no capítulo em que ela diz, capítulo 8, o homem perante a consciência. Ela diz, o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Bem, meus queridos, então a gente observa que a diferença entre nós e Bezerra de Menezes, por exemplo, é a consciência. Quanto mais conhecimento do Evangelho, quanto mais edificado no Evangelho, maior a consciência, isto é, os conteúdos psíquicos da mente se fazem renovados e renovadores. E aqui também, logo de início, nos chama a atenção quando ela diz: o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Aí entra em jogo as belíssimas palavras de Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo. E também aqui está em jogo a diferença entre instrução e educação. A instrução informa, mas a educação transforma a informação em conhecimento, e o conhecimento leva a uma conduta, uma vivência ética, de respeito a tudo que é divino, na busca da transcendência do divino em cada um de nós. Mais adiante, leciona Joana, os sofrimentos humanos. Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de liberar-se dele. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras. E o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. A fim de transmitir adequadamente suas lições, o príncipe Gautama utilizou-se de parábolas, conforme fez Jesus mais tarde. O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é o construtor de sua desdita ou felicidade, mediante o comportamento adotado no período da sua experiência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhe constituem o débito propiciador de sofrimento. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, ciúme, inveja, orgulho, vaidade, egoísmo, desespero, revolta, são sofrimentos que geram mais sofrimentos. Porém, quando nós nos conscientizamos dos objetivos superiores da vida, a gente sabe que a prova e expiação, consequência da causa e o efeito, são propiciadores da libertação. Amazonas Hércules é um exemplo vivo da transformação do sofrimento em libertação, sofrimento regenerador. Dona Ivone do Amaral Pereira também nos lecionou com sua conduta o que é um sofrimento reparador. Francisco de Assis
também no término da existência física, chaguento, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma revolta. E mais ainda, os mártires do cristianismo, por exemplo, como Estevão, o próprio Jesus, sereno, lúcido, tranquilo, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mahatma Gandhi também nos leciona o sofrimento reparador quando leva o tiro e diz: ele não me ofendeu. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, se há dor e sofrimento em sua vida, não transforme-o em desespero, em revolta, em mais desequilíbrio que agravarão as suas situações. Quando Jesus disse que nós só sairemos dali quando pagarmos o último centil. O que é pagar o último centil? O despertar da consciência, para que a gente, se identificando com Cristo, seja o Cristo que viva em nós. Lembremos-nos que Emmanuel, nas suas obras como Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, leciona que os cristãos nas arenas, na perseguição movida contra eles, o corpo físico rasgava, sofria, mas eles em espírito nenhuma dor moral. Então nós todos experimentamos duas dores, a física e a moral. Mas vamos aproveitar a dor física para a libertação moral. Esses são os sofrimentos regeneradores, aquele sofrimento que desperta em nós uma consciência tranquila, a certeza de que aquilo terá o tempo que a minha rebeldia insistir em fazer. Continua Joana de Ângeles. O fundamento essencial dos seus ensinos do Buda se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é o construtor de sua desdita felicidade, mediante o comportamento adotado no período de sua existência corporal. Então, meus amigos, o acaso não existe. Tudo é uma relação de causa e efeito. Continua Joaninha. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas, isto é, o amor que cobre a multidão dos pecados, isto é, o amor que repara os erros, transformando em conquista de luz as provas e expiações, independentemente da natureza que foi gerada por nós mesmos. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio fisiopsíquico. Deste modo, o sofrimento pode decorrer do desgaste orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas mediante as coartações danosas dos mecanismos genéticos ou por contaminação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, no emaranhado de causas próximas decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. Gente, então, meus amigos, que bênção é a doutrina espírita. Porque ela mostra de modo claro, límpido, cristalino, o objetivo da vida. Não é punir, não é castigar, não é sofrer, mas dar a oportunidade àquele que errou de reparar o seu erro através de atos de amor. Não basta a doença, não basta o sofrimento, o objetivo é tornarmos-nos uma pessoa melhor. Então, meu querido,
meu amigo, faça como Paulo de Tarso. Na hora da dor e do sofrimento, diga: Senhor, o que queres que eu faça? Continuando com Joana. Noutro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento e de amargura. A busca do prazer é inata e instintiva, e o homem se lhe aterra na condição de meta prioritária. Meus queridos, Jesus falou em felicidade, não em prazer. Eis aí, por não compreender o objetivo da vida, o objetivo do amor, o homem se torna possessivo, compulsivo na comida, na bebida, no sexo, no poder político, no abuso da autoridade, no mau uso dos talentos das artes, das letras, da ciência, da cultura e da própria religião. Então, quando através das manifestações mediúnicas espontâneas nos é revelado a imortalidade da alma, entra aí a justiça. Esse nosso estudo tem um objetivo muito sério: mudar os conteúdos psíquicos de nossa mente para aquilo que Jung chamou, no acumular das experiências, o inconsciente coletivo, que é a soma das experiências que nós vivemos, quer encarnados e desencarnados. Seus conteúdos se modifiquem, trazendo para cada um de nós o discernimento entre o efêmero e o eterno, entre o humano e o divino, entre o prazer e a felicidade. Porque o vicioso, o viciado, tem prazer no seu vício, mas com certeza não tem felicidade. Diz mais, Joana, por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza, com prevalência na conduta psicológica do homem. As alterações e transformações produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço de adaptação e os altos-baixos da emoção que tende a reagir às mudanças que se deve operar na conduta. Gente, aí está. Deus nos criou para felicidade. Se alguém disser que estamos no mundo para sofrer, tira isso da cabeça. Nós estamos no mundo para ser felizes, confiantes em Deus. Saibamos dizer como Paulo: Senhor, que queres o que eu faça? Exatamente isso, que o único penhor, a única garantia de paz, de felicidade e prosperidade para todos nós, quer encarnados e desencarnados, é o conhecimento do objetivo da vida. Para isto, vieram mundos em todas as épocas, homens de alta estirpe moral, intelectual e espiritual, para nos ensinar, para nos dar os instrumentos com os quais pudéssemos superar as adversidades, de tal modo que, ao olhar para trás, possamos dizer que valeu a pena. Ou, como disse o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Por isso, ser grande, ser inteiro, ser puro, sincero e verdadeiro. Peça a Deus força, coragem, determinação e fé, para que você possa se ajustar aos padrões evangélicos de conduta e de comportamento, como está escrito no Pai Nosso: Senhor, livrai-me do mal. É do mal que está dentro de nós, porque o mal que está dentro de nós
É o mal que nos traz a dor e o sofrimento. É disso que Jesus está falando. E Joana de Ângeles, Joaninha, diz assim: o esforço empreendido para o término do sofrimento apresenta-se em etapas que se vão incorporando ao dia a dia do indivíduo cioso da sua necessidade de paz. Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade de harmonia, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruísticas da vida. Gente, Deus, a suprema inteligência, a suprema sabedoria, o supremo amor. E quem ama não pune, quem ama não castiga. Quem ama é solidário, fraterno e feliz. Como é que Deus ia deixar os seus filhos, que somos nós, ao abandono, ao desespero? Então, esse nosso estudo tem como alvo modificar os nossos conteúdos psíquicos para que, nos libertando das ideias pré-concebidas de inferno, de penas eternas, de castigos eternos, para entendermos que só o amor, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos cura. Não basta ter o câncer, não basta ter a doença degenerativa, não basta ter a opulência financeira ou a opulência da saúde, a opulência da inteligência. Tudo, opulência e escassez, saúde e doença, tudo nos convida à educação do pensamento e do sentimento, para que solidários e fraternos, porque o problema do outro é a nossa oportunidade de fazer o bem. Diz mais Joana: o processo da cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento, que propicia satisfação pela certeza que advém de se estar liberando da sua áspera construção. Ou seja, os sofrimentos regeneradores. Porque as dores e os sofrimentos não estão naquilo que nós passamos, mas em como nós encaramos as circunstâncias do nosso viver. É disso que ela está falando. É disso que Jung, na sua psicologia analítica, fala. E é disso que todos os mestres no Ocidente e no Oriente, de todas as escolas iniciáticas, filosóficas, científicas e religiosas, nos convidam a viver. Porque Albert Einstein um dia disse que o amor é a quinta força da natureza. Ele errou. O amor não é a quinta, é a primeira força. Porque a dor e o sofrimento traduzem a ausência de amor. Se pregado na cruz, a dor física torturava Jesus, porém a mente serena, educada, sintonizada com o Pai, nada sofria. É disso que nós estamos falando. E não nos faltam exemplos de pessoas com as quais convivemos e com elas necessitamos aprender a renovação interior. Então, nada de ciúme, orgulho, vaidade, invejas, vícios, paixões dissolutas, porque esses sofrimentos trazem sofrimentos. Porém, a fé que remove montanha e o amor que cobre a multidão de nossos pecados regeneram, curam e libertam. Bendita é a dor, bendito é o sofrimento que produz a paz interior, a certeza de que vencemos a nós mesmos. É essa a situação. É isso, meus queridos irmãos, que Deus nos convida. Então, são esses os sofrimentos regeneradores, dos quais não nos faltam exemplo. E assim, para terminar o nosso estudo,
Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudado com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Avante, sempre avante, porque o futuro será aquilo que nós fizemos no tempo que se chama hoje. Então, meus amigos, meus irmãos, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, confiemos em Maria e exercitemos a coragem, a fé que remove a montanha e o amor que cobre a multidão dos pecados, para que almas regeneradas, renovadas e redimidas saibamos, com os nossos exemplos, lecionar aos que conosco convivem todo o sentimento que Deus nos convida. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Joana de Anjos, Francisco de Assis, a bênção nesse estudo. Obrigado mais uma vez e paz para todos. Senhor, sê Tu o nosso amparo, sê Tu o nosso abrigo, sê Tu, Senhor, o nosso arrimo, a nossa fonte de inspiração na vida, a fim de que em tudo, em todas as coisas, alcancemos a graça de nos reconhecer, viver e aceitar como filhos de Deus a caminho da luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos e que Deus lhes abençoe. E lembre-se, otimismo, fé em Deus, confiança, certeza de que podemos vencer as deficiências e fraquezas intelecto-morais que carregamos conosco, libertando-nos do queixoso vício, da culpa e dos lamentos. Obrigado e até a próxima.